O documento Jovem Pan começa agora. E hoje a gente fala sobre o adoecimento psíquico de crianças. O fenômeno necessita de atenção de toda a sociedade. O assunto é ansiedade infantil. Eles são pequenos, mas já enfrentam um problema difícil de controlar. Quem convive ou já conviveu com um transtorno de ansiedade sabe como pode ser sofrido, ainda mais para as crianças. São momentos complicados e só uma ajuda especializada é capaz de conter uma crise. O documento Jovem Pan fala sobre um assunto que preocupa pais, responsáveis e professores. O transtorno de ansiedade, distúrbio psiquiátrico mais comum na infância. Para os especialistas, um certo grau de ansiedade é normal e até saudável. O problema ocorre quando ela é desproporcional às situações vividas, causando impacto funcional no dia a dia. O aumento nos casos de transtornos psicológicos se deu em todo o mundo, principalmente pós-isolamento social. Para identificar a ansiedade nas crianças, é importante que a família fique atenta aos sinais. Crises que desafiam famílias e escolas. A ansiedade parecia só fazer parte da vida dos adultos, mas essa nunca foi uma verdade. O distúrbio é paralisante na vida desses pequenos também, que ainda o cérebro está em formação e não tem maturidade necessária para entender o que está acontecendo. É doloroso e triste ver cenas de ansiedade entre crianças e adolescentes. E os episódios só estão aumentando. 1 em cada 4 crianças e adolescentes ouvidos em um estudo da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo apresentou ansiedade e depressão durante a pandemia com níveis clínicos, ou seja, com necessidade de intervenção de especialistas. As crianças, elas acabaram sofrendo muito com tudo isso que aconteceu e particularmente com o isolamento social. Então, acho que todos nós tivemos uma reação aí, acho que todo mundo aí teve algum momento aí de ficar um pouco mais ansioso, mas no caso da criança, a gente tem que lembrar que é um cérebro em formação, é uma criança, ela está é um sistema nervoso central assim, em maturação. Então, é óbvio que ela vai sofrer mais e vai ter mais consequências. Porque, assim, os sintomas de ansiedade nada mais é que assim, é uma reação do corpo, né? A primeira reação do cérebro, né? Que aí, infelizmente, a gente acaba tendo sintomas aí no nosso corpo. Mas, em geral, assim, é relacionado com algum estresse físico ou emocional. O Brasil foi um dos países que passaram mais tempo com as escolas fechadas por conta do coronavírus. Especialistas afirmam que a diminuição do convívio social e o uso prolongado de telas formaram o cenário ideal para essas dificuldades. Muitas crianças desenvolveram fobia ou insegurança. Nos últimos 2, 3 anos, todo mundo teve seus motivos, né? E assim, o que acontece? Você tem uma descarga de adrenalina e isso pode aumentar a frequência cardíaca, acelera aí assim, até a respiração, sudorese. Tem criança que fica nauseada, enjoada, às vezes tem criança que até vomita, de tanto assim ela fica tão ansiosa em determinada situação que ela chega até a vomitar. Mas o mais comum é isso, tem criança que fala, eu tô com palpitação, igual adulto, né? E o que é a palpitação? Na verdade, é que a frequência cardíaca está acelerada. No caso do adulto, tem adulto que tem até arritmia, né? É complicado, porque se ele já tem alguma alteração cardíaca e acelera demais a frequência cardíaca, ele corre o risco de ter uma arritmia. Na criança é bem mais raro isso. Uma crise de ansiedade em alunos do Recife acendeu alerta para cuidados com a saúde mental. O caso aconteceu na escola de referência em ensino médio, Ageu Magalhães, em Casa Amarela, na Zona Norte. O SAMU informou que os estudantes apresentaram sudorose e saturação baixa. As imagens mostram vários alunos no chão, alguns deitados e outros sentados, sendo amparados por profissionais da saúde e por outros amigos. No momento em que o vídeo foi gravado, os estudantes que não passaram mal estavam sendo retirados do colégio. A
crise de ansiedade desencadeou uma reação em cadeia que atingiu várias turmas da escola. A crise coletiva de ansiedade surgiu em período de provas, as primeiras desde o retorno das aulas presenciais na rede estadual. Uma ansiedade coletiva. É possível isso acontecer, talvez não seja tão comum, mas aconteceu nessa escola por uma série de fatores. Essa crise ela foi, vamos dizer assim, a consequência de uma série de fatores, como a volta às aulas após a pandemia, quando essas crianças, esses jovens ficaram cerca de 2 anos isolados em casa, do convívio social, do convívio com os amigos, muitas vezes enfrentando crises em casa, dos seus pais, da família, o medo de retornar às aulas sem um preparo talvez adequado, também era uma época de provas. Então tudo isso acabou desencadeando um quadro em que um jovem ou uma jovem começou a passar mal, e os outros, observando isso, também começaram a se sentir mal. As crianças estavam retidas dentro de casa, em contato com seus pais, em contato com cuidadores, em contato com outros familiares. E de repente, precisam voltar para a escola, precisam aprender. Olha só, essa criança ou esse adolescente, ele é retirado novamente da escola, ele perdeu durante um bom tempo contato com amigos e colegas e eventualmente ele vai ter algum medo, vai ter alguma angústia e vai ter uma ansiedade porque tudo tem que recomeçar de novo. Esse episódio já está nas estatísticas. A Secretaria da Educação de São Paulo e o Instituto Ayrton Senna divulgaram neste ano uma pesquisa que 7 de 10 estudantes da rede pública relataram sintomas de ansiedade e depressão em níveis altos durante a pandemia. O primeiro passo é que muita gente confunde um pouco o que é a ansiedade e o que é a empolgação. Então, a ansiedade é um medo do futuro, um medo de alguma coisa que ainda não aconteceu. E as pessoas tendem a usar o termo ansiedade para situações que causam um tipo de empolgação. Por exemplo, quando eu digo para uma criança assim, amanhã ou daqui a um tempo nós vamos viajar para a Disney. Quando essa criança fala, oba, que legal, eu quero ir em tal parque, meu amigo foi em tal lugar e me contou, eu também quero fazer a mesma coisa, ela está empolgada. Então não é aquele papo que a gente fala, ai, tá ansioso para viajar amanhã, né? A criança está empolgada. Quando a criança fala assim, poxa, mas e se o avião cair? E se alguma coisa acontecer? E se a gente chegar lá e eu me machucar e não puder ir nos brinquedos? Isso é o que caracteriza a ansiedade infantil. Então acho que dá para ver um pouquinho a diferença do que realmente é. É sempre um medo de alguma coisa que ainda não aconteceu e que vai deixando aquela criança muito nervosa, muito angustiada. E um levantamento coordenado pela Universidade de Calgary, do Canadá, estima que 1 em cada 4 jovens tem sintomas de depressão elevados e 1 em cada 5 apresenta sintomas de ansiedade devido à Covid-19. 80.879 jovens de várias regiões do mundo participaram do estudo. O percentual de jovens ansiosos saltou de 11,6% antes da pandemia para 25,2%. Os depressivos eram 12,9% nos tempos pré-Covid e são 20,5% atualmente. Nesse período pandêmico, onde crianças estavam tendo aulas dentro de casa via internet, junto com os pais, junto com as mães, ou seja, naquele ambiente que às vezes não é um ambiente amplo, cada um fazendo a sua atividade, aumentaram os medos, as angústias e a ansiedade. Então, nesse período que a pandemia ainda não acabou, o número explodiu, o número aumentou. Olha a quantidade de terapeutas hoje em dia que não estão dando conta desses transtornos de ansiedades em jovens e também adultos. Para os médicos, ficar atento aos sinais que crianças e adolescentes apresentam é o caminho para o início de um tratamento.
Os pais têm que ficar, vamos dizer assim, atentos, né, aos sintomas. Às vezes uma criança maior, ela vai acabar, assim, vai acabar comentando que ela não se sente confortável em alguma situação, diante de algum evento escolar, de uma viagem, de um aniversário, alguma coisa aí que perceba que a criança ou ela sugere uma fobia social, ou ela tem algum outro incômodo. E assim, tentar conversar com a criança mesmo, né? E com o pediatra em geral, ele ajuda para, assim, os pediatras são muito acostumados, porque 10 a 15% das crianças apresentam em algum momento ansiedade. Então, assim, é uma coisa assim, que tem que ser conversada, e de preferência, assim, atividades ao ar livre, atividade física, a atividade musical, tudo que for lúdico para a criança, que forem atividades assim de convívio familiar, de relaxamento, tudo isso vai ajudar aí a diminuir os sintomas de ansiedade. A ansiedade é uma das patologias psiquiátricas mais comuns nas crianças, atrás apenas dos transtornos de déficit de atenção e hiperatividade. A ansiedade é um distúrbio, um transtorno, uma doença, até porque faz parte do Código Internacional de Doenças, do DSM. É uma doença com alta prevalência em todo o mundo, na nossa população brasileira também. E ela traz uma série de possíveis sintomas físicos, sintomas emocionais, que devem ser levados em conta, inclusive, para o diagnóstico, para uma busca de ajuda com um profissional da área da medicina, da psiquiatria, da clínica, da psicologia. A ansiedade deixa de ser considerada normal quando a criança para de fazer coisas ou ter uma atividade rotineira normal por causa da doença. Segundo os especialistas, alguns sintomas são alterações no apetite, dificuldades no sono, queda no rendimento escolar, desmotivação, medos e preocupações excessivas, dores de cabeça e tonturas. Todos esses sintomas, quando recorrentes, quando duram algum determinado tempo, dias, semanas e meses, eles devem nos alertar para que deve ser procurada ajuda. Esse jovem, essa criança e também os adultos que podem passar por esse tipo de sintomas devem procurar ajuda profissional. Toda criança tem medo, angústia e ansiedade, como também tem os adolescentes. Isso faz parte da reação universal humana. O grande problema é quando isso vai além, quando isso transborda. Aí nós damos o nome de transtorno, e isso vai levar a uma ansiedade. A ansiedade é a soma desses sintomas, dessas queixas, que acomete as crianças ou adolescentes. Acomete mais as meninas do que os meninos. Então, isso vai levar a essa doença que chama-se transtorno de ansiedade. Segundo Thelma Abraão, especialista em neurociência comportamental infantil, os pais ou responsáveis não podem negligenciar os que os jovens apresentam. E existe também a negligência emocional, que é aquela criança que não recebe o afeto, não recebe a conexão, a atenção, o amor que ela precisa para se desenvolver, para se sentir pertencente a esse meio. Então, muitas vezes, os pais, na pressa do dia a dia, ele não percebe que está negligenciando uma demanda emocional do filho. Uma criança que, por exemplo, pode estar recebendo um bullying na escola, que pode estar se sentindo solitária, se sentindo confusa, sem atenção, ela não sabe verbalizar, a criança começa a se comportar mal, começa a chorar, apresentar um comportamento desafiador, e os pais muitas vezes olham para aquele comportamento, querem corrigir aquele comportamento, mas não olham por trás daquele comportamento. A forma com que a criança é tratada dentro de casa também traz consequências emocionais para o dia a dia, e a ansiedade é uma delas. Muitas vezes, dentro de casa, a forma com que esses pais educam a criança, ou até mesmo colocam de castigo, dão broncas, cobram notas altas, isso vai causando também quadros de ansiedade. Então, a forma com que os pais lidam dentro de casa é muito importante. A gente fala da comunicação positiva ou não violenta, e isso é fundamental. Então, saber instituir regras e limites, que sim, eles são necessários, mas como é que eu imponho essas regras e esses limites para que essa criança consiga, então,
ter um bom relacionamento em casa com os pares dela e diminua essa ansiedade, porque às vezes, sem perceber, a grande cobrança ou a forma com que os pais dão as broncas podem gerar sim mais ansiedade. Quando uma criança apresenta um quadro de ansiedade, já tido como algo recorrente, crônico, a gente deve sim avaliar o que vem acontecendo, né? O que essa família está passando, experimentando. Claro que nós sabemos que todo esse período da pandemia, todas as dificuldades familiares, sociais, econômicas, de saúde que implicou esses 2 anos de pandemia e esse retorno, né, gerou diversas consequências nas famílias e as crianças também. Elas têm que ser acolhidas, têm que ser atentamente observadas e, quando necessário, buscar uma ajuda. E a ansiedade dos pais ou o nervosismo podem ter influência de forma crucial na saúde mental durante a infância e a adolescência, refletindo na vida adulta. O ideal é que se proponha criar um ambiente emocionalmente saudável para os jovens, que aprendam a combater os seus medos e desenvolver o controle das emoções. Os médicos destacam que um certo grau de ansiedade é normal e até saudável. Ela é uma reação emocional esperada diante de diversas situações. E a ansiedade é importante para a sobrevivência. É o que alerta o cérebro e nos faz agir diante de um perigo. Ansiedade é algo que todos nós vamos experimentar em algum ou alguns momentos da vida. A preocupação com o futuro, será que vai dar certo isso que eu quero fazer? Será que eu vou ter um resultado positivo ou negativo? Então, pensamentos acerca do futuro com preocupação, isso é algo normal, faz parte. Agora, quando é excessivo, quando isso toma tempo demasiado, toma o foco de atenção, gera sintomas físicos, emocionais, se torna algo crônico, aí sim, aí a ansiedade tida como patológica, como doença, e nesse caso deve ser procurada ajuda profissional, ajuda médica, ajuda psicológica. E esse transtorno de ansiedade existem várias causas, ou seja, são vários fatores. Um dos fatores é a vulnerabilidade genética. É aquela predisposição, se um pai tem, o filho pode ter. Se uma mãe tem, a filha também pode ter. Nas relações familiares, é um outro fator, hoje elas estão pouco qualitativas. E existe uma cobrança, existe às vezes uma falta de espaço no ambiente familiar, principalmente em pessoas carentes. Existem aquelas características temperamentais, onde existe um pouco controle dos pais sobre a criança, falta aquela educação mais formal. E também temos os acontecimentos da vida que são causas de medo, angústia e ansiedade. São o estresse que nós vivemos. Identificar a causa da ansiedade em crianças pode ser um desafio, principalmente em idade pré-escolar. A partir dos 6 anos, elas conseguem se expressar um pouco melhor, mas são poucas as que conseguem identificar o gatilho da doença. O comportamento pode ser confundido com uma fase problemática ou necessidade de chamar atenção. Somente após um período de observação que os pais chegam à conclusão que o filho pode estar sofrendo com alguma condição psicológica. Redes sociais, aumento de cobranças, superproteção e bullying, por exemplo, podem ser algumas razões para o surgimento da temida ansiedade. O tratamento da ansiedade na infância é eficaz com o uso de medicamentos apropriados, associados à psicoterapia, em especial a terapia cognitiva comportamental. Como é o tratamento do transtorno da ansiedade? Ele geralmente é um tratamento multimodal, que inclui psicoterapia, uma educação familiar, uma intervenção do terapeuta com a criança e eventualmente com a família, e aí entra o médico quando precisa fazer medicação, que nós chamamos de psicofarmacologia pediátrica. Existem o tratamento principal, aquele que a gente começa, que é o tratamento
cognitivo comportamental. Ele geralmente ou é sozinho ou é associado com alguma medicação. E existem várias medicações, o que nós chamamos inibidores de recaptação de serotonina. Então, o tratamento, a terapia cognitivo-comportamental e a medicação são os mais eficazes. Mas não significa que tudo isso é a panaceia, é o que resolve. Existem tratamentos, são realizados, que em torno de 20% a 35% não tem seu efeito. Então, sempre fazer um diagnóstico tirando a história com os pais, com os professores e principalmente com a criança. Mas a ajuda para essas crianças e adolescentes pode começar dentro de casa e de várias maneiras. Jéssica, por exemplo, desde que Luca nasceu, inseriu uma rotina de relaxamento para que o garotinho sempre tenha momentos agradáveis. Quando ele nasceu, logo que ele estava perto dos 6 meses, eu fui aprender a fazer Shantala, que é uma massagem para bebês. E eu fiz de 6 meses até quase 1 ano e meio. Então, todo dia, antes dele dormir, a gente fazia um banho de ofurô e terminava com a Shantala e tal. Então, ele já tinha um pouco disso nele. E na escola, as professoras têm esse costume também, de ter essa vivência de relaxamento, de massagem, lavanda. E aí ele começou a me pedir em casa para que eu fizesse nele também. Então agora toda noite ele quer que faça massagem com mantras para ele dormir. A empresária fala que é ansiosa e que o dia a dia é corrido. E isso tudo reflete na vida da criança. E por isso cria momentos de conexão com o filho. E Jéssica já vê mudanças significativas na vida do menino. E eu percebo que, claro, ele é uma criança, ele tem um agito natural, mas eu percebo que ele se entende mais. Então, ele fala pra mim às vezes assim, mãe, eu preciso de um tempinho. Quando ele tá nervoso, alguma coisa assim. Então eu percebo que ele se entende mais e ele consegue lidar um pouco melhor com esses sentimentos. E eu percebo que isso veio da escola, isso veio disso. Pensando no bem-estar emocional e desenvolvimento de Luca, a mãe buscou uma escola que oferece mais do que o tradicional. A gente procurou isso e que tivesse contato com a natureza, que isso para mim era uma coisa bem importante. Então, assim, ele não tem nada de alfabetização ainda, então eu queria que ele fosse criança, sabe? A gente procurou isso, uma escola em que ele pudesse ser criança. E lá ele tem isso. Luca faz yoga na escola, trabalha a mente e o corpo. E à noite tem uma experiência única com a mãe. Tudo isso previne que o garotinho não tenha ansiedade e que aos poucos aprenda a lidar com as emoções. A gente vive uma correria, né? Então eu tenho uma empresa, eu tô sempre correndo, eu tô sempre respondendo mensagem, eu tô sempre no WhatsApp. Então é um momento meu e dele. E então antes de começar a massagem a gente conversa, então eu pergunto algumas coisas para ele do dia, a gente dá risada, aí a gente começa a massagem. Então é um momento muito gostoso, né? O documento Jovem Pan mostra que escolas estão se adequando para atender crianças e adolescentes que sofrem com ansiedade. E mais, os especialistas são enfáticos e afirmam que a família e professores precisam ter papel ativo no tratamento da doença. Acolhimento, escuta e diálogo ajudam jovens a lidar com os sentimentos. Uma escola na capital paulista desenvolve atividades diárias para auxiliar a crianças a enfrentar o transtorno emocional. Os especialistas pedem atenção redobrada quando o jovem entra numa crise de ansiedade crônica. Os pais, responsáveis e professores são muito importantes para tentar quebrar o ciclo e restaurar o bem-estar. Nem sempre as pessoas estão preparadas para atender uma criança ou adulto com uma crise de ansiedade. Os sintomas se manifestam de forma abrupta e intensa. Na maioria das vezes, quem sofre de ansiedade já possui um histórico de crises, resultando no descontrole das emoções e da respiração diante de alguma situação de estresse ou traumática. A ansiedade é um distúrbio, um transtorno, uma doença, até porque faz parte do Código Internacional de Doenças, do DSM. É uma doença com alta prevalência em todo o mundo, na nossa população brasileira também.
e ela traz uma série de possíveis sintomas. Sintomas físicos, sintomas emocionais, que devem ser levados em conta, inclusive, para o diagnóstico, para uma busca de ajuda com um profissional da área da medicina, da psiquiatria, da clínica, da psicologia. Jéssica tem um filho de 5 anos. A ansiedade apareceu na criança após o período de isolamento social. Quando retornou, por ter, pessoas fora do nosso convívio, estava acostumado ali dentro do convívio familiar, Aí ele começou a ter essas crises, começou a espelhar, porque assim, o que eu senti é que ele perdeu referências, Ele tinha como referência só nós adultos, família dele. Então assim, quando ele começou a conviver com crianças, ele não conseguiu lidar com as emoções, que vêm junto. Ela percebeu alterações no comportamento do filho. Em 2022 começamos a ter problemas, com relação ao comportamento, porque ele começou a ficar mais agressivo, ele tinha as crises de ansiedade que eram pontuais passaram a ser mais constantes. Isso afetou bastante também na questão da obediência, Porque uma criança de 5 anos já é um pouco difícil de você colocar ali, as regras, mas depois disso, depois da pandemia, que começou a ter as aulas normais, período normal, aí ele começou a ter esses episódios mais constantes, Jéssica conta que é complicado lidar com as crises. Ele começa a ficar mais nervoso, eu falo, filho, calma. Aí ele fala, respira, vamos lá. Aí, por exemplo, nas telas ele ama celular, ele ama computador. Isso é uma briga constante minha, porque tem coisas que eu sei que não é para ele, mas assim, ele fica na escola, eu passo o dia fora, trabalhando, e é inevitável. Minha avó fica com ele meio período, ela não abre mão disso. Só que a única forma que ela encontra, por mais que tenha brinquedos, por mais que tenha atividades para ele, não tem jeito. Quando ele fica nervoso, a gente fala, respira, vamos lá, tira ele daquela atividade que ele está fazendo, que de repente deixou ele nervoso, e a gente tenta fazer ele voltar a se acalmar, A ansiedade aí foi um grande vilão aí dos últimos tempos, porque as crianças ficam, como elas têm dificuldade de lidar, elas às vezes ficam remoendo, pensando em coisas do dia a dia, da escola, as crianças maiores, E também a gente tem um vilão da história que são as telas, Marina, que é complicado, que as crianças às vezes têm rede social hoje em dia, e elas ficam lá, ou nos joguinhos, nas crianças. Então, ou seja, é uma coisa que fica excitando muito, e às vezes as próprias telas podem causar ansiedade. Então, uma das coisas que a gente recomenda é justamente a redução de telas aí durante todo o dia, mas particularmente aí depois das 5 horas da tarde, realmente cortar as telas, porque vai trazer ansiedade. Isso aí já tem inúmeros estudos, a gente sabe. E não é só a questão dos conteúdos das telas, também a questão da luminosidade, que vai atrapalhar o sono, vai reduzir a produção de melatonina e vai ter outras consequências. Então, com certeza, aí, a ansiedade, assim, ela é um dos sintomas aí, acaba sendo insônia, e é uma associação muito comum. Mas aos poucos, e procurando ajuda, hoje ela consegue administrar a situação. Quando a gente percebe que ele está ficando nervoso no início, demorou para a gente conseguir identificar e sanar aquele episódio. Mas assim, a gente sempre procurou manter a calma, sentar com ele, perguntar o que está acontecendo, se ele está assistindo alguma coisa, se era dor física, que é importante também, porque uma criança com episódio de choro, a gente nunca consegue identificar de primeira se é uma dor física, Então a gente
perguntava e tentava trazer ele para outras coisas, né? Sair daquele episódio trazendo outras coisas, sei lá, uma atividade, postar um brinquedo, dar um banho, né? Também é uma coisa bem simples, que também relaxa o corpo, né? Acalma. A gente sempre tentou conduzir dessa forma. Tudo influenciava o comportamento do filho de Jéssica. A escola era um lugar que desencadeava o transtorno, até que ela conseguiu ajustar alguns pontos na rotina do garoto para ajudar no tratamento. Ele começou estudando à tarde. E na escolinha dele tem várias crianças que têm alguns com laudo, né, de algum transtorno e outros não. E a gente teve que mudar ele de horário, porque o período da manhã era um período mais tranquilo na escola. E trocar ele porque, assim, à tarde eu sentia que os estímulos externos, né, porque à tarde tem mais movimentação na rua, né, na própria escola mesmo, mais crianças, então assim, a gente trocou ele de período, então eu posso da tarde para amanhã. Daí ele começou a ter uma melhora. A gente marca reuniões periódicas com as professoras e com a coordenadora, e para acompanhar esse desenvolvimento. Logo quando ele mudou, meio que sanou aquele problema, né? Aquela coisa dele perder o interesse. E na escola, no início, né, quando a gente trocou ele de período, a gente criou os 4 passos da obediência, que é não bater, não brigar, não birrar e obedecer. Aí a gente vai explicando para ele, ficamos um período de uns 15 dias repetindo isso, e hoje ele mesmo repete: mãe, não brigar, não bater, não birrar e obedecer. A mãe revela que já teve episódios de ansiedade. Já tive alguns episódios. Tinha episódios de sentir até dor no peito, só que isso foi em 2013, que eu estava trabalhando, estudando e ainda fazendo um curso. Então, naquela época, eu achei que eu tinha alguma doença, estava desenvolvendo alguma doença cardíaca, porque a dor no peito era muito grande. Aí, quando eu procurei o cardiologista, que ele fez os exames, investigou direitinho, ele falou: olha, que você tem ansiedade, vou te passar um calmante. E aí ele receitou um calmante natural na época, eu tomei por um tempo, né? Depois não tive mais. Com o aumento de crianças e adolescentes vivendo essa patologia, muitas escolas estão se adaptando e inserindo profissionais capacitados para atender essa demanda. E, infelizmente, a gente muitas vezes não para dialogar com a criança ou com o adolescente, por exemplo, olhando no olho dela, perguntando como ela está se sentindo, acolhendo essa emoção, e aí ela se sentindo respeitada. Porque uma coisa que eu gosto muito de trazer é que o respeito e a compreensão do que a criança está trazendo para você, ou seja, ter uma atitude de respeito, uma atitude de empatia, uma atitude de compreender o que aquela criança ou adolescente está falando para mim, não significa dizer que eu estou concordando com o que ela está me dizendo necessariamente. Eu posso compreender, eu posso até concordar, eu posso discordar, mas eu posso respeitar. Essa unidade de ensino na capital paulista, vendo um cenário mais tênue da ansiedade, começou a avaliar o comportamento dos alunos para ajudar nesse processo. A gente vê uma geração hoje muito ansiosa, muito imediatista. Então a gente sempre, com as informações, com o nível de informação que vem com uma velocidade muito rápida, e elas vão com uma velocidade muito rápida também, as crianças nesse mundo moderno, que é muito fluido e muito rápido, a gente percebe que eles têm uma dificuldade de estar vivendo plenamente o momento. Então é difícil para eles estarem de cabeça, corpo e coração vencendo aquele momento. Eles almejam aquele momento, mas eles não conseguem estar presentes naquele momento, né? Isso acontece com a gente também, né? A gente quer aquilo, mas eles estão sempre pensando
na outra atividade, na outra coisa, no outro brinquedo. E para acalmar os pequenos, inquietos e ansiosos, a escola desenvolve um trabalho que traz o equilíbrio do corpo e da mente. A prática que tem ajudado a diminuir a ansiedade e o estresse em crianças e adolescentes é o yoga. Então a yoga traz essa consciência corporal e mental para eles, de estar presente, vivenciar plenamente aquele momento de corpo, alma e coração, e depois eles vão viver o outro momento. Então trazer essa consciência de vivenciar plenamente cada momento, aproveitar aquele momento com toda aquela intensidade para não entrar, né, nesse caos da nossa geração, né, de tudo muito fluido, muito rápido, muito momentâneo, aquele prazer momentâneo, aquela necessidade imediatista. Então a yoga traz essa tranquilidade, esse autocontrole, esse não, vamos parar, vamos respirar, vamos aproveitar e vamos viver esse momento do jeito que a gente tem que viver. Carla, que é diretora da escola, fala que os alunos voltaram às aulas presenciais agitados e cheios de energia. Com certeza, eles voltaram todos mais agitados, todos mais ansiosos, vibrando todos numa energia muito diferente. Então a yoga também ajudou a gente a equilibrar e voltar para aquele lugar de tranquilidade. Foi muito importante, acho que foi uma das coisas mais importantes que a gente teve nesse sentido de retorno, de trabalhar esse socioemocional com as crianças. A yoga foi fundamental nesse processo. Olhando assim, não dá nem para imaginar que antes a realidade era diferente e assustou os professores. O que se via era crianças com medo, tímidas e cheias de preocupações, como revela a professora de yoga. Elas estavam muito mais agitadas, claro, e muitas com muito medo, muito sensíveis por estarem de novo no contato e no convívio. Então, as aulas prezaram bastante esse diálogo, essa conversa primeiro, para escutar o que é que eles precisavam, porque a respiração ajuda, mas o diálogo vem junto com essa respiração. E encontrar esse lugar de escuta, de movimentos do corpo que pudessem soltar todas as tensões e os medos que a pandemia trouxeram. Nossa, foi muito interessante e muito triste ao mesmo tempo. Eles tinham muito medo de se abraçar, de dividir, de trocar experiência, de trocar afeto. Então eles estavam muito recolhidos, muito autocentrados mesmo. Eles tinham medo de dividir o lanchinho, eles tinham medo de pegar na mão, eles tinham medo de trocar o afeto. E isso pra gente foi muito triste, porque a criança precisa disso. Então a gente ficou muito preocupado como eles iam crescer se eles não tivessem essa troca socioemocional, essa troca afetiva, né? O quanto essa atitude de autocentrado que eles estavam, de se proteger, né? Poderiam torná-los adultos mais egoístas. Então, a yoga também ajudou nesse processo de não, calma, vai ficar tudo bem, tá tudo bem, já passou. Então, foi bem importante para eles esse processo. E o que eles aprendem aqui levam para casa. Um ensinamento que vale ouro. Incentivam, eles falam, a gente tem esse retorno de que as crianças às vezes chegam em casa mais agitadas e eles mesmos falam, mamãe, calma, eu vou respirar, e eles fazem alguma postura da yoga, eles ensinam os pais a fazer essa postura da yoga, ensinam as posições, então é bem bacana, acaba atingindo toda a família. Utilizando os métodos de psicopedagogia, os benefícios dessa prática são inúmeros. Eu acredito que a prática de yoga, conhecida desde de pequeno, é uma das ferramentas fundamentais para uma saúde mental mais eficaz de um adulto. Porque é o que eu falei, a gente vive numa sociedade muito frenética. Se você tem ferramentas à sua mão, desde pequeno, que podem te levar a respirar e a encontrar o seu centro e o seu equilíbrio numa tensão, numa sociedade tensa, eu acho que pode facilitar muito esse espaço de saúde.
E aqui eles praticam todas as orientações profissionais. As mãos pequenas seguem as da professora. Com olhos fechados, eles se concentram. A respiração ajuda a controlar aquilo que eles ainda não entendem. Passar por uma crise não é nada fácil e pode ser extremamente amedrontador. Para quem tem ataques constantes ou convive com pessoas que têm episódios de crise, é fundamental conhecer formas de aliviar os sintomas e acalmar o paciente até que ela se dissipe. Em caso de crise, como devemos nos comportar? Se a crise ocorre na escola, o professor ou os colegas ou diretoras ou neuropedagogos têm que acolher melhor essa criança. Saber um pouquinho de que essa criança tem transtorno de ansiedade e que ela precisa ser acolhida. Não retirando ela dos meios de outros pares, mas acolhendo, tentando acalmá-la. Tá? Se acontece na família, do mesmo jeito, a família fica desesperada, às vezes os pais não sabem que está acontecendo isso, querem levar direto a um pronto-socorro. Acontece com o adulto também. Então, dentro do possível, acolhê-las sem estresse a mais, sem adicionar outros estresses, sem ficar em pânico, sem ficar ansioso demais e sem transmitir ansiedade adicional. Denise é especialista em ciência da felicidade e explica a importância dos pais ou responsáveis no processo de ajuda a essas crianças com ansiedade. Não é só o remédio e o médico que transformam vidas. É interessante que os adultos tenham um entendimento claro do papel de cada emoção, né, na nossa vida e como gerenciar essas emoções, explicando isso também de uma forma didática, com exemplos do dia a dia, como que a gente lida. Quando a criança está passando por um momento de ansiedade, ter essa conversa de que aquilo vai passar, de que a gente tem momentos de altos e baixos, buscar algumas ferramentas que possam ajudar nesse processo. Tem um filme da Pixar, uma animação, que é incrível, que todos os pais e crianças devem assistir como lição de casa nesse sentido, que se chama Divertidamente. Se eu não me engano, esse é o nome, né? Que fala das emoções. Esse filme, ele foi feito com a ajuda de neurocientistas, porque cada personagem representa uma emoção. E o mais interessante é que o filme mostra a importância das emoções que nós consideramos negativas nesse processo de construção do eu mesmo. É maravilhoso. Então, você vê uma ferramenta didática, divertida, onde você pode mostrar para o seu filho que todas as emoções elas são importantes e que vai ter dias que a gente não vai estar bem e que está tudo bem, que isso faz parte do processo e no dia seguinte a gente vai estar melhor ou naquele mesmo dia, algumas horinhas depois a gente vai se sentir melhor. É importante conversar sobre as emoções, sabe? Já trazer isso, claro, de uma forma adaptada para a linguagem da criança, né? Mas que eles possam já ir introduzindo no seu dia a dia esse entendimento. Ela explica ainda que trabalhar a positividade com as crianças é um sistema que traz resultados. Quando você exercita o otimismo, sabe, sempre olhar pela perspectiva de que é possível superar aquele momento de desafio, aquela tristeza, aquela raiva, com certeza a criança ela vai aprender, ela vai modelar esse mesmo mindset, né? Quando a gente fala do otimismo, não é aquela pessoa que tá sempre tudo muito bem, tudo na paz, que ela fica negando uma realidade às vezes desafiadora. Não é sobre isso. É sobre você entender que um momento ruim, um momento difícil, ele vai passar. A pessoa que é otimista, ela tem essa visão. A pessoa que é pessimista, ela costuma achar que aquilo vai durar para sempre. E aquilo impacta de uma forma tão grande na vida dessa pessoa que ela acaba, quando ela não tem controle sobre aquela situação, ela acaba tendo uma tendência a desistir de tudo, ao invés de lutar. As pessoas otimistas, elas acreditam que aquele momento desafiador vai passar e elas encontram forças para lutar. E uma criança que vê um adulto fazendo isso, ele cresce com esse pensamento também.
né? Os momentos difíceis vão passar e eu vou lutar para que isso se torne melhor, para que eu consiga algo melhor. E tem mais práticas para deixar essa criança mais conectada com o presente. As aulas de culinária dão um toque especial no dia a dia dessa criançada. A professora explica como vai funcionar o preparo. A gente vai precisar de ovo, que veio lá da galinha, da fazendinha. A gente vai precisar de água. E aí eu vou fazer o seguinte, cada um de vocês que vier aqui colocar um pouquinho desse ingrediente, vai deixar um pouquinho de amor para esse pão crescer e ficar muito saboroso. Mas antes de começar a fazer o pão, os pequenos também preparam as emoções. Para a gente continuar, a gente vai fazer uma meditação. Então, enquanto a gente faz, a gente vai fazer assim, ó. Coloca a mão no ouvido, respira fundo. Não tem baixinho, tem que ser baixinho. Respira fundo. E tudo segue como manda o roteiro. Tá quentinha a mão? Então agora a gente põe no coração. Pronto. A gente já está preparado para fazer o nosso pão. E aos poucos eles vão preparando o alimento cheio de ingredientes especiais. O que você vai pôr? Amor, alegria ou paz? Alegria. Então pode pôr alegria. Paz. Tão pequenos e inocentes, mas enfrentam problemas de gente grande. A ansiedade pode causar sérios prejuízos na vida das crianças. É um sentimento desagradável e marcado por uma combinação complexa de medo, apreensão e preocupação. Por isso, a prevenção é o melhor caminho para um futuro longe de crises emocionais. A gente precisa olhar um pouco como é que a gente tem lidado com as nossas próprias emoções e sentimentos. Como é que a gente tem lidado com as nossas necessidades. Fazer esse caminho de olhar um pouco para a gente de forma empática, autoempatia, autocompaixão. Ou seja, eu já estou, por exemplo, eu estou cansado, estou estressado, eu estou irritado. Ok, quais foram as minhas necessidades que não foram atendidas? Onde é que eu fui? Onde é que está mexendo aqui em mim? O que é que eu preciso cuidar? Então a gente precisa ter esse olhar, aprender, né? E é possível sempre a gente aprender. E aí a gente poder ofertar isso para as crianças também. Então, ao invés de eu julgar, reprimir, eu posso dialogar. O documento Jovem Pan fica por aqui. Toda semana, reportagens especiais com a verdade dos fatos. E todo o conteúdo você pode rever no canal do YouTube da Jovem Pan. Até o nosso próximo encontro. Realização Jovem Pan News.